Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, a mais um vídeo aqui no canal Tricolor, mais um vídeo de pré-jogo, hoje para falar sobre Fluminense e Santos, jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da Copa do Mundo de 2018, o jogo será hoje à noite, hoje quarta-feira, 19 horas no Maracanã, e é um jogo que a gente precisa ganhar. Um recadinho importante antes de mais nada é, siga o meu Twitter e siga o meu Instagram, @GabrielDoAmaralLL, né? 3 L's no final lá no Twitter, e @GabrielDoAmaralB no Instagram. Outro recadinho, estarei nesse jogo, estarei gravando vlog. Então, se você quiser que eu te mande um abraço, um salve aí no final, é só chegar e me falar isso. Me encontra lá na arquibancada, chega pra mim e fala assim, manda um salve aí que eu vou anotar o seu nome ali rapidinho e te mando um abraço no final. Beleza? Vamos lá para o jogo propriamente, né? Para a partida. O Fluminense é 11º colocado, o Santos, que na última rodada perdeu para o Internacional, é o 16º, tem 10 pontos. O Fluminense é o 11º com 14. O Santos é o último time antes da zona de rebaixamento, mas apesar disso, vem de uma reação grande e boa, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Sobre o Fluminense propriamente, a escalação ela ainda é um mistério, né? Porque como o Fluminense não tem tido muito tempo para treinar, por exemplo, no domingo viajou de volta de Minas para o Rio e vinha de uma sequência de praticamente 2 semanas longe do Rio de Janeiro. Então, o Abel não teve nem muito tempo para treinar. Então, assim, eu aposto numa escalação que a Abel vai colocar esse time em campo. Júlio César no gol, Gum, Renato Chaves e Luan Pérez na zaga, Gilberto na ala pela direita, Richard e Jadson de volantes, Sornosa de meio campo avançado e Ayrton Lucas pela esquerda. Na frente, Pablo, Diego e Pedro. Mas na verdade, eu falei até o Sornosa no meio, mas na verdade é Sornosa um pouco aberto pela esquerda e Pablo Diego aberto pela direita, com Pedro de centroavante, o time jogando num 4, com uma outra linha de 4, com 3, uma linha de 4 na frente, né? Gilberto, Jadson, de Richard e Ayrton Lucas, e uma linha de 3 na frente, né? Virando um 3-4-3. Essa é a escalação que eu aposto que a Abel vai entrar. Porque eu acredito que ele volte, ele já tinha falado que ele poupou Sornosa no jogo contra o Atlético, e que ele estava poupando o Gum e poupando o Renato Chaves. Não tem muito por que poupar agora no jogo contra o Santos, né? A não ser que esteja um risco de lesão realmente, e aí é mais vantagem poupar para o cara não perder a série de treinamentos, ou de repente ficar até fora de mais tempo depois da Copa do Mundo. Porém, a escalação que eu entraria em campo, eu faria a volta de Sornosa, faria a volta do Gum, do meio para frente eu boto a escalação dessa mesma forma, né? Mas na zaga eu não voltaria com o Renato Chaves. Eu acho que o Ibanez foi titular e aproveitou a oportunidade dele como titular. Então eu acho que ele deveria jogar essa última partida como titular ainda na zaga. Volta o Gum, porque o Gum é o titular da posição mesmo e é experiente, é o capitão do time. Ele volta no lugar do Nathan Ribeiro, mas eu acho que o Ibanez merecia uma chance nessa zaga. Era a única alteração em relação ao time que eu acho que o Abel vai montar e em relação ao time que eu queria que o Abel montasse. Mas vale destacar que, como esse vídeo sai de manhã, no jogo contra o Atlético Mineiro, a Abel promoveu um monte de mudanças do nada, mexeu no time, botou o time pra frente, botou o Matheus Alessandro e a gente tomou um susto na hora do jogo. Então não sei se a Abel vai aprontar alguma dessas aí agora também contra o Santos também no Maracanã. Eu tenho achado interessante, achei interessante a forma como jogou contra o Atlético Mineiro, quem viu lá no canal do Netflix, né, eu fiz análise pós-jogo. Então, assim, eu tenho achado interessante a forma como o Fluminense tem jogado pra frente no Campeonato Brasileiro. Eu entendia o que o Abel queria fazer naquela parte que ele jogou no 3-6-1, jogou mais retrancado, entendia o que ele queria fazer, não concordava, mas eu entendia. Para que, justamente porque ele tinha medo, nessa sequência fora de casa, do Fluminense sair tomando coça de um monte de gente, já que estava muito desfalcado, não tinha as melhores... Se você não tem as suas melhores peças ofensivas, você segura, fecha a casinha lá atrás e tenta ganhar uma bola. Infelizmente, nesse período não aconteceu isso em nenhum momento. E quando a gente foi pra cima contra o Atlético Mineiro, eu escrevi isso lá no meu Twitter. Quando a gente tomou a virada no 2-1, falei, tomamos a virada porque é um dos malefícios de se jogar pra frente. E aí, 1 minuto depois a gente empata o jogo, eu botei, empatamos o jogo. Um dos benefícios de se jogar pra frente. Então, assim, e aí no final das contas, 5-2 pro Atlético. Um resultado que
Pra quem viu, ver todas as análises Pocket, lá contra Fluminense e Corinthians, a análise Pocket que eu fiz lá atrás, eu falei isso. Eu falei, tricolores, acostumem-se com o Campeonato Brasileiro do Fluminense. A gente não vai fazer mais de 2 gols e não vai tomar mais de 2 gols num jogo. Tanto que isso tinha acontecido antes do jogo contra o Atlético e só tinha acontecido uma vez. Que a gente tinha feito 3 gols contra o Atlético, contra a Chapecoense. Uma vez em 10 jogos. E aí, assim, quando a gente mudou um pouco a cara do time, a gente foi pra cima do Atlético, a gente tomou 5 gols e fez 2, poderia até ter feito mais. Então, aquilo lá que eu falei valeu para 10 jogos. Dependendo da escalação com o Gabriel entre amanhã contra o Santos, talvez a gente esteja vendo o Fluminense com uma nova cara. Matheus Alessandro deve voltar para o banco, e aí no deve, tanto de pode acontecer, de deve acontecer isso, quanto no de realmente ele precisa voltar para o banco. Não aproveitou a oportunidade que teve, aconteceu aquilo que eu falei, um ótimo jogador para entrar no segundo tempo, mas jogando de cara foi mais afobado do que ousado. E Pablo Diego tem aproveitado a oportunidade de todos esses, né, de Marcos Júnior, Robinho, Pablo Diego e Matheus Alessandro, ele foi o único que ainda não recebeu uma oportunidade de começar como titular com moral, né, assim, tendo moral. Se eu não me engano, o único jogo que ele foi titular pela ponta ali foi contra o Corinthians, justamente, na estreia. Até porque Abel pensa nele mais como centroavante, né, e, assim, com as voltas de Pedro e Ayrton Lucas em casa, eu acho que temos uma boa chance. Falando apenas do Santos agora, né? Colocando aqui, deixa eu ver aqui que eu coloquei, tá. Já linkando a parte do jogo. A gente tem que ganhar esse jogo. O único ponto que a gente perdeu até agora em casa, em casa é até difícil falar isso, porque como a gente foi mandante contra o Flamengo. Mas das 5 partidas que a gente jogou no Maracanã, falando mais claramente, a única vez que a gente não ganhou dessas 5 partidas foi contra o São Paulo, que a gente empatou o jogo no final. Mas de resto, todos eles a gente ganhou a partida. E não saiu atrás nenhuma vez no placar, só contra o São Paulo. Então a gente precisa vencer. E a melhor arma, como eu falei, são as jogadas com Gilberto e com Ayrton Lucas. Só que isso pode virar o feitiço contra o feiticeiro. Porque o Santos, a melhor arma do Santos é justamente a velocidade pelas pontas. Eu assisti recentemente, o Santos vem de 3 jogos ali bem emblemáticos, que foi a vitória de 5-2 contra o Vitória, né? O triunfo de 5-2 contra o Vitória na Vila Belmiro, o empate com o Corinthians na Arena Corinthians e a derrota na Vila Belmiro para o Internacional. Eu assisti desses jogos, eu assisti o jogo contra o Corinthians, eu assisti ali pelo menos uns 60, 70 minutos do jogo. E quando o Santos empata a partida contra o Corinthians, e é a hora que ele pressiona, que é a hora que entra Bruno Henrique, e o time fica com Bruno Henrique e Rodrigo em campo, esse jovem Rodrigo, foi um pavor pro Corinthians. Porque o Corinthians queria sair atacando daquele jeitinho, bem Corinthians mesmo, mas quando o Santos pegava a bola no contra-ataque, voltava. E chegava rápido, em 2 segundos estava dentro do gol. E isso aliado também à velocidade do Gabriel Barbosa, né, que é um outro dessa tríade aí, Rodrigo, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Fluminense pode cair na arma que ele tem melhor, que é o contra-ataque. Então, assim, acho que o Fluminense, a Abel, como ele tem falado que tem escalado o time de acordo com cada adversário, ele já falou isso já em entrevista até mesmo, então eu acho que ele vai pensar nisso também para amanhã. De uma forma, de repente, já não sair disparado para cima e tomar os contra-ataques do Santos, de repente dar a bola, segurar mais atrás pra gente, fazer o contra-ataque, não ser exatamente com a tática que o Abel vai fazer. Ele é o treinador, ele precisa pensar muito nisso, né? O Santos, como eu falei, ele vem bem, apesar da derrota contra o Internacional na Vila Belmiro e apesar até mesmo da posição, né? Ele, nesse jogo contra o Internacional, teve um jogador expulso, foi um zagueiro, que eu não me lembro o nome, tá aberto aqui, foi o zagueiro Lucas Veríssimo. Não estava lembrando se era o Lucas Veríssimo ou se era um dos laterais, se era o Dodô ou o Vitor Ferraz. Então, o Santos meteu 5-2 no Vitória. Não sei se o resultado foi mentiroso, mas acho que não, porque já estava 3-0 com 30 minutos do primeiro tempo. O Santos empatou com o Corinthians e, assim, eu não estava vendo o jogo no início do segundo tempo, então eu não sei se quando empatou já jogava melhor. Mas depois que empatou, teve muito mais chance de virar do que de tomar a virada, de tomar o 2-1. Tem nas suas esperanças, obviamente, o seu destaque, Rodrigo, esse jovem jogador, junto com ele Bruno Henrique, Gabigol, e tem Renato ainda, uma experiência de volante, tem 2 laterais muito bons, que são o Vitor Ferraz e o Dodô, e além de ter um goleiraço, né, o Vanderlei,
talvez dentro do Campeonato Brasileiro poucos estejam agarrando como ele está agarrando. Apesar disso, apesar dessa boa fase, o Santos passa pelo mesmo problema que a gente passa. Fora da Vila Belmiro, ele não consegue arrumar ponto. Não consegue arrumar ponto. É muito difícil, foram pouquíssimos os jogos que o Santos foi arrumar um ponto, tanto que ele arrumou um ponto fora de casa até agora. E das 3 vitórias em casa, ele venceu Ceará, Paraná e Vitória. Desses, só o Vitória não está no Z4, e mesmo assim é o 15º, né? Então tá ali sempre nessa briga. Todos eles foram na Vila Belmiro, ou seja, é um time frágil fora de casa. E a gente tem que aproveitar isso. Não tendo nada mais a falar, só aviso que não se esqueça que a análise pocket vai ser gravada até lá no Maracanã mesmo, no esquema daquele jogo que eu fiz contra o Chapecoense. Acabou o jogo, eu já gravo. Vai ser publicada lá no canal do Netflu, análise pós-jogo. E é claro, vai ter um vlogzinho ali, deve ser publicado, não sei se eu publico à noite da quarta-feira. Diga aí nos comentários, publico na noite da quarta-feira, chegando em casa eu edito ali e tal, publico de madrugada, ou publico na manhã de quinta-feira, vocês que sabem. Tá? Muito obrigado a todos, saudações tricolores, e assim, como a gente não vai ter análise pocket, não vai ter análise, né, de pré-jogo durante a Copa do Mundo, a gente volta com a programação factual lá depois da Copa, né? No dia, só para ser exato. Deve estar com 11 minutos esse vídeo, mas para ser exatamente, não está definido ainda, mas deve ser na quarta ou na quinta-feira, da análise de Vasco e Fluminense. A gente volta com um clássico. Nesse meio período aí vai ter um vídeo da sessão memória, que não vou contar ainda qual é o tema, mas já está sendo produzido, e vários vídeos de listas, né, às sextas-feiras, continua saindo mesmo durante a Copa do Mundo. Muito obrigado a todos, saudações tricolores, e até depois da Copa, mas assim, tem vlog hoje à noite ou amanhã, e tem vídeo sexta-feira também de listas, e continua saindo os vídeos de listas, mas análises pré-jogo até o dia 19 de julho, com a análise de Vasco e Fluminense. Muito obrigado. Saudações tricolores, para finalizar de vez.